Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui nesse canal você aprende absolutamente tudo o que precisa para reduzir o seu manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, sou nutricionista e no episódio de hoje eu vou te contar o que você precisa fazer para dar adeus para sabe aquela barriga que te incomoda? Aquela pochete que fica localizada e não sai, aquela gordura que não sai por nada? Então, eu vou te contar o que você precisa fazer para realmente dar adeus a essa barriga, tá bom? Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, vai lá e se inscreve agora. Já clica no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e não perder nenhum vídeo. E claro, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like, tá certo? Então vamos lá. Se tem uma coisa que as mulheres desejam é dar adeus à barriga. Se você acompanha aqui o meu conteúdo, eu tenho certeza que esse também é o seu maior desejo. Sabe aquela gordurinha que fica localizada bem nessa partezinha de baixo aqui da barriga, fica acumulada nessa região aqui de flancos, que é aquela gordurinha que fica aqui do lado. Aquele tipo de gordura localizada que é difícil de sair. Aí ela fala assim, Carol, eu já fiz de tudo, eu faço dieta, eu fico sem comer, eu passo fome e o raio da gordura localizada não vai embora. O raio da pochete não sai, né? Pochete que a gente chama popularmente, né? Essa barriguinha que fica acumulada, essa gordura que fica acumulada aqui logo abaixo do umbigo, a gente chama popularmente de pochete. E eu não canso, tanto que se você acompanhar aqui no meu conteúdo, você vai ver quantos vídeos eu falo sobre isso, porque eu sei que realmente é algo que as mulheres desejam e se você tá aqui hoje, com certeza é o seu desejo também. Mas antes de eu te contar o que você precisa fazer, eu vou te contar o que você não deve fazer em hipótese alguma, se você quer dar adeus a essa barriga de uma vez por todas, tá bom? Então, o que você não deve fazer jamais é dieta. Mas, Carol, como assim você tá falando pra mim que eu não devo fazer dieta se eu quero perder barriga? Mas eu fui ensinada, eu aprendi a minha vida inteira que se eu quiser perder barriga, se eu quiser emagrecer, eu tenho que fazer dieta. Então, as dietas que eu me refiro são aquelas dietas extremamente restritivas. Sabe aquelas que você vê na internet, que a blogueira XYZ ela fala, que é aquela dieta que faz muita restrição calórica, muita restrição de nutrientes. Então, essa dieta não vai funcionar. Pelo contrário, além dela não te ajudar, ela vai atrapalhar o seu processo. Mas por que isso acontece? Essas dietas extremamente restritivas, primeiro de tudo, elas não são sustentáveis. Então, se você quer perder barriga, o que vai acontecer? Você faz muita restrição, você para de comer tudo que você gosta, você sente muita fome, é claro, porque esses tipos de dietas, normalmente a mulherada come só ovo, toma suco detox e come frango grelhado, sem tempero, sem gosto, aquele bem esturricado, com lá umas folhinhas de alface e é isso que come. Então, esse tipo de alimentação, esse tipo de dieta não vai ser sustentável. Ou seja, você vai começar hoje, vai fazer um mês, dali a pouco você não vai aguentar fazer mais nada, você vai chutar o balde, porque ninguém aguenta viver numa restrição muito grande. Primeiro, porque você passa muita fome. Se você se alimentar só com uma alimentação pobre em nutrientes como essa, pobre em macronutrientes, muitas dessas dietas são isentas de carboidrato, ou seja, come nada de carboidrato ou então come uma quantidade muito pequena e o carboidrato é um macronutriente muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Ele que vai nos dar energia para você desempenhar, né, as funções, tudo que você tem para fazer é o carboidrato que dá energia. Ele também é muito importante para a nossa produção hormonal, então se você não come carboidrato, os seus hormônios não vão ser produzidos da maneira correta, então ele tem uma infinidade de benefícios. Então se você restringe demais esse carboidrato, você não vai ter energia, você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir fazer as atividades básicas e isso não é sustentável. Como é que você vai viver assim? Como é que você vai viver com uma alimentação pobre em nutrientes? E não é só em nutrientes, pobre em qualidade, porque a gente come com os olhos. Você quer comer uma comida gostosa, uma comida apetitosa, e isso não significa que esses alimentos devem ser extremamente calóricos, não é disso que eu tô falando.
Eu tô falando de você comer alimentos saudáveis, mas que são gostosos, apetitosos, certo? Então, quando você faz esse tipo de dieta, dificilmente você vai conseguir levar ela a longo prazo. Então, você começa, emagrece lá um pouco, porque você acaba perdendo muito músculo com relação a isso. Você não perde só gordura, perde muito músculo também, o que não é saudável, porque se você perde muito músculo, o que acontece? O metabolismo para de funcionar. Então isso também não é saudável. Então, e aí, depois, quando você volta a comer novamente, porque daí você não aguenta fazer por muito tempo. Quando você começa a comer, você come de forma descontrolada. Aí, por isso que a maioria das mulheres ficam sofrendo com o eterno efeito sanfona, que é emagrece e depois engorda de novo, emagrece e engorda de novo, tá bom? Então, dietas não funcionam por esse motivo, dietas restritivas demais têm muita perda de músculo, então muitas mulheres acabam não conseguindo perder gordura porque perdem muito músculo, aí o que acontece? O metabolismo trabalha mais lento, ele para de funcionar. Muitas vezes a mulher praticamente não come absolutamente nada e mesmo assim não perde gordura. Tá bom? E tem uma outra coisa que se você acompanha aqui meu conteúdo, você sabe que eu sempre bato nessa tecla. Quando você restringe demais a alimentação, os níveis de estresse acabam ficando muito altos e o estresse elevado também aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, que é popularmente chamado como o hormônio do estresse. E quando o cortisol está muito alto, o que acontece? Aumenta o acúmulo de gordura na região da barriga, principalmente na região da barriga. Por isso que muitas mulheres fazem aquelas dietas extremamente restritas, mas sempre ficam com aquela pochetezinha, tá bom? Então, se você quer realmente dar adeus à barriga, se você quer eliminar essa gordura abdominal, não faça dietas, ok? Muito bem, agora eu vou te contar o que você precisa fazer para dar adeus para essa barriga de uma vez por todas. Então, pega papel e caneta e anota. Primeiro de tudo, esse aqui é um clássico, eu acho que eu falo isso em todos os meus vídeos. Se você quer perder barriga, se você quer eliminar essa gordura que está concentrada na tua região abdominal, você precisa beber água. Meu Deus, Carol, mas beber água é uma coisa tão simples. Como que beber água pode me ajudar a perder gordura? Exatamente, a água ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. E mais importante ainda, a água ajuda o funcionamento do intestino, que é o órgão mais importante para o processo de emagrecimento. Então, se você não toma água, se seu intestino não funciona bem, você nunca vai conseguir eliminar a gordura do corpo. E também, quando o seu intestino não funciona, todas aquelas vitaminas, todos os nutrientes que existem nos alimentos, eles não vão ser absorvidos. Por isso que você nunca vai conseguir perder gordura. Então, primeiro ponto, beba bastante água todos os dias, tá? E não é líquido. Não estou contabilizando líquidos, eu estou falando água mesmo. Segunda coisa muito importante que você precisa fazer, que essa daqui é, olha, uma das mais importantes também, que ajudam a perder barriga, que ajudam a que você consiga perder aquela gordurinha que fica localizada na região da barriga. Evite ao máximo o consumo de alimentos industrializados. Carol, isso significa que nunca mais eu posso comer o industrializado? Não é isso, mas é evitar ao máximo. Todos esses industrializados, todos esses alimentos que estão em pacotes, enlatados, por exemplo, salgadinhos, todos os tipos de enlatados, os embutidos. Mas por que evitar esses tipos de alimentos? Porque eles têm na sua composição uma quantidade muito grande tanto de sódio quanto de aditivos químicos. E esses tipos de substâncias prejudicam muito o processo de emagrecimento. Então, não adianta você querer ter uma barriga chapada e comer alimentos industrializados em excesso. Muito bem, aí você vai me perguntar, beleza, Carol, eu vou evitar os industrializados, mas quais os tipos de alimentos então que eu tenho que substituir? Quais seriam os melhores? Os alimentos mais naturais possíveis. Você tem que aprender a desembalar menos e descascar mais. Então, tem que ser uma alimentação muito rica em frutas, que são muito ricas em fibras, vitaminas, minerais, muitos nutrientes, legumes, verduras, boas fontes de proteínas magras, boas fontes de carboidrato, gorduras boas. Esse é o tipo de alimento que você tem que ter na sua alimentação. Não é ir lá na parte lá no mercado, sabe onde ficam os alimentos fit, diet, light? Não é se entupir desses alimentos não, porque esses alimentos eles são extremamente caros e a maioria das vezes eles mais te enganam, eles são mais prejudiciais para o seu processo do que vão te ajudar.
Então, não é esse tipo de alimento que eu tô falando. Eu tô falando do básico que funciona mesmo. Arroz, feijão, salada, boas fontes de proteína, frutas variadas. Quanto mais forem variadas as frutas, legumes e verduras, melhor, ok? Então, esse é o tipo de alimentação mais natural possível que você deve ter todos os dias se você quer realmente dar adeus a essa barriga de uma vez por todas. Terceira coisa também muito importante, evite o consumo exagerado dos carboidratos refinados, que são aqueles carboidratos à base de farinha branca. Sempre prefira os integrais. Por quê? Os carboidratos brancos, que são os refinados, eles possuem um alto índice glicêmico. O que isso significa? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade do que o açúcar do carboidrato é liberado na corrente sanguínea. Então, quando você come um carboidrato refinado, você tem o quê? Um pico de insulina. Você come, libera rápido aquele açúcar, pico de insulina. E isso é extremamente prejudicial para quem quer perder gordura. Se você quer realmente perder gordura, o que tem que acontecer? Evitar esses picos de insulina. Manter a carga insulinêmica total do seu dia sempre constante, sem ter essas variações. Pico de insulina, hipoglicemia de rebote. Isso é péssimo, isso atrapalha muito o processo. E muitas mulheres não conseguem perder essa gordura porque não tem esse conhecimento e acabam comendo esses alimentos, esses carboidratos refinados, que são os brancos, em excesso. E isso pode atrapalhar. E além de que os carboidratos integrais, além de terem um índice glicêmico mais baixo e evitarem esses picos de insulina, eles também possuem uma quantidade maior de fibras e isso faz com que você fique saciada por mais tempo, evitando aquelas beliscadinhas durante o dia. Quarta coisa e muito importante, coma proteína em todas as refeições. Isso é uma coisa que a maioria das mulheres também não fazem. Normalmente, qual que é o tipo da alimentação das mulheres? Comem muito carboidrato refinado, pouquíssima fibra e pouca proteína. O ideal é que você consuma proteína em todas as refeições. Qual tipo de proteína? Ovos, peixes, frango, carne bovina, em todas as refeições. Então começa o café da manhã com uma porção de ovos, ou pode ser um patezinho de frango feito com creminho de ricota em alguns vegetais. No meio da manhã você pode comer mais alguma outra coisa, né? Algum outro tipo de proteína, mais uma porção de ovos, ou eu gosto de tomar whey protein, ok, também não tem problema, mas o ideal é que você consuma proteína em todas as refeições, ou no mínimo 4 refeições proteicas por dia. Por quê? A proteína, ela ajuda na construção muscular, ou seja, quanto mais músculos nós temos no corpo, mais acelerado o metabolismo trabalha, certo? Por isso que muitos profissionais de educação física, eles falam que a musculação é o melhor tipo de treinamento para queima de gordura. Por quê? Porque quando você faz musculação, acontece o quê? Uma hipertrofia muscular. E isso favorece o processo de perda de gordura. Só que isso não vai acontecer somente com treinos de força. Você precisa comer mais proteína. E além de que a proteína tem um poder de saciedade muito grande. Então, se você come lá um pouquinho de proteína em cada refeição, não é comer uma montanha de proteína. É uma quantidade ideal de proteína por refeição, né? Sem exageros. Isso favorece muito a construção muscular e isso faz com que você fique extremamente saciada durante todo o dia e também não fique beliscando o tempo todo. E tem uma outra coisa muito importante também, é que a proteína ela é um tipo de macronutriente de difícil metabolização. Então, o nosso corpo precisa trabalhar muito mais para conseguir metabolizar uma proteína em comparação ao carboidrato. Então, quando o corpo está metabolizando essa proteína, ele está gastando calorias, ou seja, o gasto calórico aumenta. Sabe aquilo que a gente fala que é o metabolismo de repouso? Que é as calorias que o nosso corpo gasta enquanto nós não estamos em atividade, não estamos em movimento? Esse gasto calórico aumenta quando a gente ingere uma quantidade de proteína em cada refeição. Então, olha quantos benefícios que as proteínas oferecem para o nosso emagrecimento. Olha como elas são importantes, mas isso não significa que você tenha que comer só proteína. Você precisa ter todos os macronutrientes.
proteína, carboidratos e gorduras boas. E lembrando que essas proteínas precisam ser proteínas magras, certo? Porque também se você consumir aquelas proteínas que são extremamente calóricas, ao invés de ajudar, vai acabar prejudicando o processo. Quinta e última dica, que também é muito importante se você quer dar adeus à barriga, essa daqui você não pode deixar de seguir e aplicar de forma alguma, faça um bom prato de salada antes da refeição principal. Então, antes de você servir lá o arroz, feijão, a carne, você vai fazer um pratão de salada. Quais tipos de salada? O mais variadas possíveis. Você pode colocar folhosos de todas as formas, alface, folhosos verdes escuros como couve, rúcula, agrião, tomate, cebola. Quanto mais variado e quanto mais colorido for o teu prato, melhor. Aí você vai consumir esse pratão de salada antes da refeição. Vai comer com bastante calma, mastigar muito bem, porque quando a gente mastiga muito bem os alimentos, começa a liberação de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quanto mais você mastiga, mais saciedade você vai ter e menos sensação de fome. Aquele hormônio, que é o hormônio da grelina, que é o hormônio responsável por nos dar a sensação de fome, ele fica lá bem baixinho e a leptina, que é o hormônio da saciedade, aumenta. E aí, mas Carol, por que fazer essa refeição? Por que comer um prato de salada antes da refeição? Justamente já para induzir essa produção hormonal, para que você fique saciada, né, mastigando bem os alimentos, vai induzir a produção do hormônio da saciedade, que é a leptina. E muito importante porque as saladas, os vegetais e legumes em geral, eles têm uma quantidade calórica muito baixa e uma quantidade de fibras muito grande. Então você acaba ficando muito saciada. Quando você come um pratão de salada, você já fica saciada. Depois, quando você vai se servir lá do seu arroz, feijão e carne, você já vai estar extremamente saciada e isso contribui para que você não fique beliscando entre uma refeição e outra. Ou então, logo depois que você acaba as refeições, você já começa a sentir aquela vontade de comer doce. Quando você come um pratão de salada, essa vontade diminui muito porque aumenta a saciedade, tá certo? E aí, quero saber se você anotou tudo, se você vai aplicar tudinho, certo? Quero você não só anotando, mas aplicando tudo que você tá aprendendo aqui. Depois eu quero que você venha me contar aqui nos comentários se você já tá dando adeus àquela barriga que tanto te incomoda, tá certo? Se você quiser conferir mais conteúdos também, me segue lá no Instagram, no @carolinazonatonutri, lá todos os dias também tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vão te ajudar. E se eu fosse você, eu não perderia o episódio da próxima semana do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar, porque eu vou revelar 3 dicas para você acelerar o seu metabolismo. Se você tem aquela crença, se você acha que não consegue emagrecer, não consegue reduzir o seu manequim, porque seu metabolismo é lento, não perde o vídeo da próxima semana que eu vou revelar 3 dicas que você vai conseguir aplicar e acelerar o seu metabolismo, tá certo? Então eu te encontro na próxima semana.